Elô! Olá, pessoal do Semear, tudo bem? Agora, então, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades de materiais para trabalhar a estimulação visual, ok? Esses materiais também servem para trabalhar quem tem algumas questões atencionais. Então, a criança que às vezes não fica muito tempo prestando atenção nas coisas, esse material aqui também serve para trabalhar essa atenção, tá? Mas foi feito com carinho para a estimulação visual. A primeira coisa que a gente precisa pensar na estimulação visual é que a gente vai sempre trabalhar com uma coisa que se chama alto contraste. O que é o alto contraste? É quando a gente tem muita luz com muita sombra, ou seja, algo muito claro com alguma coisa muito escura. Um ótimo exemplo de alto contraste é o preto e branco. Então, esse é um material feito para trabalhar, por exemplo, a forma circular. Aqui a gente tem um fundo branco e as bolinhas pretas. Pode ser feito o contrário, bolinhas brancas com fundo preto. Esse é o único tipo de contraste que a gente pode trabalhar? Não, existem outros tipos. Você pode usar o amarelo com o preto. Aqui a gente fez o desenho de um sol. Percebam que a gente continua trabalhando as formas. Aqui nós temos um quadrado e aqui no centro a gente continua trabalhando com o círculo, de uma maneira que a gente tenha o alto contraste. Outra possibilidade é utilizar as cores que são opostas complementares, como o azul escuro e o laranja. Podemos também utilizar o brilho. Então, a gente usa uma base espelhada, como essa do exemplo. Pensando, então, neste brilho que pode auxiliar, a gente pode fazer o quê? Uma plaquinha que vai ficar com o brilho disponível para a gente trabalhar algumas formas. Essa plaquinha eu fiz como? Com material que você pode ter aí na sua casa, que é uma capa de caderno, que eu não ia usar mais, com aquele, vamos chamar de papel, que a gente usa na cozinha, né? Quando vai cozinhar, vai fazer alguma coisa no forno, a gente usa aquele papel meio brilhante. É esse que eu encapei uma capa de caderno. Então, essa vai ser a nossa base. Continua aqui a gente trabalhando um retângulo. E o que a gente pode fazer nesta base? A gente pode utilizar desenhos e figuras em preto para trabalhar especificamente a forma. Então, vamos imaginar que aí na sua casa alguém gosta muito de animais. Você então pode usar a figura de um animal em preto, né, que é o alto contraste que a gente está procurando, com um fundo espelhado. Então, ó, pode ser um elefante, uma borboleta, um peixe. E aí você vai colocar a sua imaginação para trabalhar, porque você vai pensar no que é mais interessante para o seu filho ou para a sua filha. Vou dar algum outro exemplo. Temos um barquinho, uma flor, uma árvore. E aqui, para aqueles que gostam de super-heróis, o símbolo do Batman. Temos também o nosso grande coração da Pai Querida, que também dá um bom contraste. É uma cor bem viva, que é o vermelho, com um fundo que tem o espelhamento, o espelho. Essas são algumas possibilidades. E aí, talvez você diga assim para mim: ai, mas eu não sei desenhar, não vai dar para fazer. Vamos pensar o seguinte: às vezes você tem um material aí na sua casa que você ou não usa mais, ou já usou tanto que você pode até fazer o seguinte: sabe aqueles desenhos que a gente usa para pintar? Você pode ou copiar ou recortar esta figura
E na sua casa, você pega a tinta preta e pinta toda essa figura. Ela vai ficar todinha pretinha, igual eu fiz aqui e mostrei para vocês. Por exemplo, como um elefantinho, na parte que a gente imaginou de trabalhar os animais. Essas são algumas possibilidades. O interessante é que você pense aí na sua casa, o material que você tem, mas ao construir criativamente, você vai com carinho pensar um pouco nessas regras que a gente está te dizendo, que é a do alto contraste. Então, o preto e branco, o fundo espelhado e as cores que são opostas complementares, que um exemplo que eu dei foi o azul com o laranja. Agora, a Renata vai dar para vocês também orientações e dicas de como utilizar esse material na estimulação visual. Um abraço para todos!